Certo? Então, boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sandro, está me ouvindo agora, Sandro? Boa noite. Agora sim. Depois de muita luta, consegui. Deu certo. Muito bem. O importante é persistir. Então, vamos começar mais uma aula. Quero dizer que é muito bom estar aqui com vocês, ver o rostinho de vocês. O pessoal aí que não quis ligar a câmera, se quiser, fique à vontade. Ativem o microfone de vocês também, desde que não faça muito barulho agora, enquanto a gente estiver conversando, podem deixar o microfone aberto, para a gente poder conversar, para a gente poder estar fazendo aquela troca de sempre, ok? Então, se vocês acharem que é bacana, podem deixar o microfone aberto também para a gente estar tirando dúvida e conversando. Então, vamos começar. Eu preparei um material para vocês essa semana. Eu esperei sugestões, ninguém me mandou. Então, eu tive a ideia de falarmos sobre administrar. Então, essa semana eu preparei um conteúdo para vocês para a gente falar sobre a arte da administração. Vamos falar aí um pouquinho de como surgiu e de como ela é importante. E eu digo para vocês que depois de preparar esse material, eu pude concluir que mais do que só uma faculdade, mais do que um curso, mais do que um emprego na área administrativa, as etapas da administração são coisas que a gente pode levar para o nosso dia a dia. A gente pode ver que ela é seguida aí por uma estrutura que a gente pode utilizar no nosso dia a dia também. Então, vamos começar a falar sobre administrar. Todo mundo está conseguindo ver aí? Bacana? Sim? Sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Você sabe o que é uma organização e como ela é administrada? E aí? Vou só tirar aqui um pouquinho, pessoal, porque eu acho que não deu certo. Espera aí só um pouquinho. Vamos de novo. Deixa eu abrir de novo meu PowerPoint aqui, porque eu acho que ele não funcionou. Aí, agora sim. Agora eu consigo ver quem for entrar na sala também. Ok, então vamos falar sobre administrar. Você sabe o que é uma organização e como ela é administrada? Você sabe como surgiram as organizações? E quanto às diversas teorias da administração, saberia dizer de onde vieram? Já se pararam para pensar sobre isso? Já pararam para pensar sobre isso? Fazer essas perguntas? O que é uma organização? A gente já falou sobre organização, vocês lembram? Quem lembra? Ninguém? Vamos relembrar o que é, então? É importante saber que as organizações e a administração evoluíram com o tempo. Portanto, neste momento, este será o nosso debate, pois você verá que todas as organizações não vivem ao acaso, mas precisam ser administradas. Então, eu tenho uma estrutura, eu criei uma empresa, ela não vai viver ao dará. Ela precisa ser administrada e ser bem administrada. Então, é importante lembrar disso, tá? Organização. O termo organização se refere a uma entidade que tem um propósito definido. Então, ela tem metas. Uma empresa tem metas. Inclui pessoas ou membros e tem uma estrutura sistemática. Lembra que a gente falou lá? A organização, uma empresa, ela tem uma estrutura física, ela tem bens imóveis, né? Ela tem um computador, ela tem uma mesa, uma cadeira, e ela tem principalmente pessoas que vão estar administrando essa organização. Aí aqui eu separei para vocês a estrutura de uma organização. Ela precisa ter isso aqui para ela
funcionar de forma correta. Um propósito definido. Trata-se de um objetivo ou conjunto de objetivos que buscamos alcançar. Então, a partir do momento que eu abri uma empresa, eu fundei uma organização, eu preciso ter um propósito, eu preciso ter uma meta, eu preciso saber a que eu estou no mercado, o que eu estou oferecendo, qual o meu diferencial. Precisa ter pessoas, são as pessoas que compõem a organização. Eu posso ter uma estrutura bonita, eu posso ter uma boa sala, uma boa localização, mas se eu não tiver pessoas competentes, pessoas que me ajudem a chegar nesse objetivo, a atingir esse propósito, tudo vai por água abaixo, né? E uma estrutura sistemática. O comportamento dos membros de uma organização deve seguir uma estrutura sistemática, formada pela criação de regras e regulamentos. Por exemplo, que identificam alguns membros como chefes ou estabelecem descrições de cargos que formam que os membros saibam o que deverão fazer. Então, uma empresa também precisa ter uma hierarquia, né? A gente precisa saber quem está superior, quem está abaixo, qual função cada um vai executar. No momento que eu preciso tomar uma decisão, sou eu que vou tomar essa decisão, vai ter outras pessoas que me apoiem, como que isso vai funcionar, de quem vai ser a responsabilidade dessas decisões e de como agir diante de uma situação. Toda a produção de bens, produtos e serviços se realiza dentro de organizações, que por sua vez são extremamente heterogêneas e diversificadas. Então, existem aí várias empresas com vários serviços, com vários produtos. Dessa forma, o profissional da administração tem a possibilidade de trabalhar nos mais variados níveis de uma organização, podendo ser desde o nível hierárquico de supervisão até o dirigente máximo. Partindo desses conceitos, já é possível falarmos sobre o que efetivamente é a administração. Então, quando eu falo aqui, ó, dentro da administração, a gente tem várias formas de trabalhar, a gente tem vários cargos a se ocupar. Eu posso tanto ser líder, né? Posso ser chefe de alguém, eu posso ser diretor, eu posso ser coordenador, como eu posso ser a pessoa que vai estar trabalhando na limpeza para manter aquele lugar organizado, limpo. Eu posso ser a pessoa que vai estar fornecendo um cafezinho para fazer um dia mais confortável, né? E todas essas pessoas têm um valor muito importante dentro da empresa. Então, é importante a gente saber que as pessoas são o que realmente fazem a diferença. Pessoal, tudo certo? Dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Então, vamos continuar. Chiavenato classifica as atividades ou as chamadas funções administrativas na atualidade são realizadas em uma organização. Aí, o Chiavenato, ele separa essas atividades em planejamento, organização, liderança e controle. Deixa eu ver o rostinho de vocês agora, para quem eu consigo ver. Alguém sabe quem é Chiavenato? Não. Não. Não? Não sei. Ninguém sabe? Parece um xingamento. Desculpa, Sandra, eu não te ouvi. Esse nome parece um xingamento. Parece um xingamento? Então, agora vocês já anotem. Quando eu terminar a aula, a primeira coisa que vocês vão fazer é procurar quem é Chiavenato. Quem me mandar primeiro no grupo lá quem que é Chiavenato, mas não é agora, é depois da aula, tá? Vou deixar anotadinho para levar aquele brindezinho depois quando a gente retomar as aulas presenciais, ok? Só vou dizer para vocês que Chiavenato, dentro da administração, é um cara bem importante, com um conceito bem legal. Certo? Combinado? Adorei! Combinado. Quero ver depois, então, as respostas de vocês, tá?
Vamos continuar. Coloca no grupo um soleta o nome dele. Tá, vou deixar. Aqui, ó, copia aí, ó, Chiavenato. Então, o Chiavenato disse que as funções administrativas são classificadas em planejamento, organização, liderança e controle. Vamos falar deles separados. Vamos falar sobre o planejamento. O planejamento se refere à primeira função administrativa, pois serve de base para as demais. Então, tudo começa com o planejamento. O planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente os objetivos que devem ser atingidos e o que devemos fazer para alcançá-los. Logo, o ato de planejar está ligado à sensibilidade, ao mercado e à missão da organização, além de envolver vários métodos e técnicas que tornam o planejamento realmente eficaz. Então, quando eu for planejar o meu negócio, eu vou planejar a minha empresa, eu preciso ter em mente o quê? O que eu quero oferecer? Qual o meu diferencial? Qual é o público que eu quero atingir? O mercado de trabalho está preparado para isso? O mercado que eu vivo, a minha cidade, tem estrutura para isso? Ah, mas eu resolvi que eu quero abrir um McDonald's aqui em Capanema. Será que a gente tem estrutura para isso? Tem público para isso? Para manter uma empresa desse tamanho funcionando? A gente precisa planejar. A organização. O segundo processo de administrar é a organização, que consiste em definir a melhor forma de executar o que foi planejado. A eficiência das operações é muito importante nesse momento. Organizar é o processo de dispor e alocar o trabalho, a autoridade e os recursos disponíveis entre os membros de uma empresa, de modo que eles possam alcançar eficientemente os seus objetivos. Então, eu planejei. Eu fiz um planejamento de como vai ser a minha empresa, de o que eu vou oferecer, o serviço que eu vou prestar. Agora eu preciso organizar como que isso vai acontecer, como de fato ele vai ser executado, como que eu vou dividir as funções de cada pessoa na minha equipe, quem vai ser responsável pela propaganda, quem vai ser responsável pela contratação, quem vai ser responsável pelo pós-vendas, pelo pré-venda, tudo isso. Então, eu preciso organizar a distribuição do que eu planejei lá atrás. Dessa forma, é possível dizer que o processo de organizar consiste em determinar quais atividades específicas e necessárias para alcançar os objetivos planejados, reunir e estruturar as atividades de forma lógica, designar de acordo com as posições e pessoas as atividades a serem realizadas. Então, exatamente aquilo que eu falei para vocês, né? Determinar o que eu vou fazer, qual atividade, qual serviço que eu vou prestar. Vou reunir o que eu preciso para que isso aconteça. Se eu vou prestar um serviço, eu preciso ter o material necessário. Eu vou prestar um serviço, por exemplo, de conserto de máquina de lavar roupa. Eu preciso ter uma estrutura, pelo menos, com um material básico para poder consertar uma máquina que deu um probleminha, um problema pequeno. Então, preciso ter, pelo menos, um material básico para um imprevisto na hora, assim. Alguém me chamou? Apareceu a notificação que tá quase acabando a reunião. Vamos tentar continuar, ver se a gente continua, tá? Da outra vez também apareceu. Acho que da outra vez também notificação e a gente continuou, né? Ok. Vejam se vocês conseguem. Qualquer coisa, se der errado, me chamem no grupo que eu abro a sala de novo para a gente continuar, beleza? Ok. Então, vamos lá. Vamos continuar. Por isso dizemos que o processo de organizar exige racionalização do trabalho,
no intuito de minimizar desperdícios e otimizar a produtividade, a fim de alcançar ótimos resultados. É por essa razão que organizar significa buscar a melhor maneira de agir. Agora, lembra que eu falei que se a gente pensar, a administração parece muito com a vida da gente? Quando a gente sabe um objetivo que a gente tem, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem um propósito, a gente planeja e a gente tem uma organização para saber o que a gente vai fazer para chegar nesse propósito. Concordam? Ou não concordam? Sim. Sim? A gente planeja e a gente busca uma forma organizada de conseguir chegar ao que a gente planejou. Então, estamos vendo a organização. Liderança. Uma das funções mais difíceis de definir é a liderança. Devido à sua complexidade ou ainda à sua variedade de conceitos. De toda forma, liderar é usar de habilidades técnicas, conceituais e principalmente humanas, para que junto das demais pessoas possamos alcançar o resultado almejado. Então, liderar, pessoal, é algo muito sério, é algo que a pessoa precisa estar muito preparada para conseguir ser um bom líder, para conseguir influenciar as outras pessoas. Eu digo que ser um líder é mais do que mostrar o caminho a seguir. Ser líder é você influenciar as outras pessoas. Às vezes é você dar o exemplo, né? É mostrar como, onde chegar, mostrar a forma de fazer. O que não quer dizer que sempre vai ser ensinando o caminho mais fácil. Às vezes a gente precisa deixar que a pessoa aprenda, mesmo na dificuldade, mesmo na dor, como dizem, para que ela consiga absorver isso e levar isso para a vida. Então, ser líder é alguém que está com esse sentimento humano mais aguçado, porque ser líder vai envolver muito pessoas, o lado humano, as dificuldades do dia a dia com o pessoal. Assim, podemos dizer que liderar significa dirigir, influenciar e motivar os empregados a realizar tarefas consideradas essenciais. Então, ser um bom líder é estar ali, motivando a equipe, falando para eles, vamos lá, que isso vai dar certo para a gente conseguir atingir o nosso objetivo, né? Como eu estou aqui fazendo com vocês. Eu falo para vocês, vamos lá, vamos participar da aula, a gente tem uma aula hoje, não deixem de estudar, porque isso é importante para vocês. Estou aqui, de alguma forma, tentando liderar e influenciar. O que mais? Definido o planejamento e estabelecida a organização, resta fazer as coisas andarem e acontecerem. Este é o papel da direção, liderança. Olha como essa palavra faz sentido. Normalmente, quem está na liderança são os coordenadores, os diretores, certo? Olha como a palavra coordenador vem de coordenar, né? De mostrar um caminho, ou o diretor de mostrar uma direção. Então, este é o papel da direção, acionar e dinamizar a empresa. A direção, a liderança, está relacionada com a ação, com o colocar-se em marcha, e tem muito a ver com as pessoas. Ela está relacionada diretamente com a atuação sobre os recursos humanos da empresa. É aquilo que eu já havia falado anteriormente. Ser líder é estar trabalhando com pessoas, é ter esse lado humano mais aguçado, conseguir resolver problemas do cotidiano, conseguir entender o lado pessoal, sem deixar isso atrapalhar nas rotinas administrativas, mas também entender que por trás de um profissional, daquela pessoa que está ali, existe também um humano. E essa frase aí, esse pedacinho desse slide, é um pensamento, é o que Chiavenato apresenta para a gente. Então, por isso que eu digo que é muito importante vocês buscarem saber quem que é e ver um pouco mais sobre as teorias dele, ok? A habilidade mais preponderante na liderança é a pessoal.
devido à sua relação direta e permanente com as pessoas. Dessa forma, é fundamental a capacidade de eliminar os ruídos da comunicação, ter sensibilidade e facilidade na relação com as pessoas, para que seja possível construir juntos o melhor resultado. Esse negócio de ruídos na comunicação é algo que a gente vê acontecer muito em várias empresas e às vezes acontece no nosso próprio dia a dia e a gente nem percebe. Às vezes a gente tem um grande problema por uma falta de comunicação ou por uma comunicação mal feita. Às vezes a gente precisa conseguir transmitir melhor essa mensagem que a gente tem para evitar maiores problemas, né? Às vezes até lá em casa, às vezes a gente tem um problema porque o fulano entendeu errado o que eu falei. Então, para não entender errado, seja claro, seja objetivo, diga o que precisa ser feito e como ser feito de uma forma clara e objetiva, para que as pessoas entendam, para que não fique essa falha de comunicação. No mundo empresarial, um erro de comunicação pode trazer erros muito grandes. Imagina, a gente falou sobre estoque nas nossas últimas aulas. Imagina se o pessoal de estoque não tem uma boa comunicação com o pessoal de vendas. Vai chegar uma hora que vai faltar o material para vender, né? Vai faltar o produto que a gente tem, porque não teve uma comunicação legal ali entre o vendedor, entre o pessoal que cuida do estoque, entre quem faz essa parte de logística. Certo, pessoal? Sim? Continuemos? Então, vamos falar agora do controle. Para saber o que se foi planejado e organizado, está gerando os resultados esperados, utilizamos o controle, que nada mais é do que medir o sucesso ou o insucesso de todo o procedimento administrativo. Controlar é imprescindível para garantir a eficiência e a eficácia da administração. Eu preciso ter esse controle para saber se aquilo que eu planejei está sendo executado, está sendo liderado de uma forma correta. Então, preciso desse controle. A função do controle pode ser dividida em quatro elementos. Estabelecer padrões de desempenho, medir o desempenho atual, comparar esse desempenho com os padrões estabelecidos, caso sejam detectados desvios, executar ações corretivas. Então, se quando eu planejei, eu tinha uma meta a cumprir, é nesse controle que eu vou ver se eu atingi a meta. Não, eu não atingi. Por que eu não atingi? Aonde está o nosso problema? Aonde que a gente precisa fazer um ajuste, fazer uma correção? Então, a gente tem que ter um planejamento, mas a gente também precisa, ao longo do caminho, parar e analisar para ver se ele está tendo esse efeito, se a gente está cumprindo com o que a gente planejou. A finalidade do controle é garantir que os resultados do que foi planejado, organizado e dirigido se ajuste tanto quanto possível aos objetivos previamente estabelecidos. É por meio do controle que podemos identificar se o processo está se desenvolvendo bem e melhorá-lo se for necessário, ou propor ações corretivas e novos direcionamentos se ele estiver se desenvolvendo de maneira insatisfatória. O controle, portanto, garante os bons resultados e a melhoria contínua do processo de administrar. Então, está dando errado, a gente planejou uma coisa, mas deu tudo errado e a gente está vendo que a empresa está por um fio. Então, não precisa chegar a esse ponto. Se a gente souber ter esse controle também, antes disso, antes da empresa estar por um fio, a gente já tem que ter percebido, já tem que ter parado para analisar que algo precisa mudar, que a gente precisa reparar aonde está falho. Não se pode dizer que a administração é uma técnica mecânica.
dependente de certos hábitos físicos que devem ser superados ou corrigidos a fim de ter o comportamento correto. Podemos ensinar o que um administrador deve fazer, mas isso não o deixará capacitado para executar o seu trabalho em todas as organizações. Desculpa. Olha só, olha tanto que isso é impactante na nossa vida. Não se pode dizer que a administração é uma técnica mecânica. Por quê? Por que não é mecânica? Quem chuta? Alguém? Por que vocês acham que a administração não pode ser uma técnica mecânica? Quem vai me contar? Porque cada empresa vai funcionar de uma maneira. Quem está falando comigo? A Fran? Isso, Fran. Porque cada empresa vai funcionar de uma maneira. Ponto. Certo. Por que cada empresa vai funcionar de uma maneira? A gente já falou lá atrás que uma empresa ela tem vários serviços para oferecer, vários produtos para oferecer. Então já tem um diferencial, certo? Mas tem um outro diferencial que faz ela não ser mecânica. Ela não é um robozinho ali programado para acontecer. Porque por trás disso tudo, quem está administrando são pessoas. São pessoas com sentimentos, são pessoas que têm uma forma de pensar, uma forma de agir. Então, ela não é mecânica porque ela é muito humana. A administração é muito humana, ela tem muitas pessoas envolvidas por trás de todo o processo administrativo. E aí aqui ele fala, podemos ensinar o que um administrador deve fazer. Tipo, eu posso falar para vocês, olha, como futuros administradores, vocês devem saber que se vocês não tiverem uma boa divulgação da empresa de vocês, vai dar errado. Pronto. Mas isso não vai ser o suficiente. Porque existe um lado a mais, existe um lado humano para executar isso. Tem que ter aquele sentimento de, então se eu preciso divulgar a minha empresa, eu vou seguir para esse lado, vou buscar um bom marketing, uma boa apresentação. Então, existe um lado humano, não tem uma receita feita para seguir. Ok? Sim ou não? Ok. Ok. O sucesso de um administrador na vida profissional não está totalmente relacionado àquilo que lhe foi ensinado nas escolas, ao seu brilhantismo acadêmico ou ao seu interesse particular em desenvolver o que aprendeu em sala de aula. Obviamente, esses aspectos são importantes. Contudo, estão condicionados a características de personalidade e ao modo de agir de cada um. Aí vocês lembram que a gente falou sobre perfil profissional há algumas aulas? Eu sei que faz tempo, mas vocês não esqueceram, né? Ou esqueceram? Não. Não. A gente falou sobre perfil profissional. Lembra que a gente falou que às vezes uma pessoa se identifica com um cargo, outra pessoa se identifica com outra função. Então, nem tudo o que a gente aprende na teoria é o que realmente vai acontecer na prática. Porque na prática existe essa personalidade, existe a nossa forma de agir. Henry Fayol. Esse vocês conhecem? É uma de Penópolis? Mais um nome aí, ó. Alguém conhece Henry Fayol? Não. Não. Então vamos pesquisar sobre ele também, ó. Henry Fayol escreveu que todos os administradores desempenham 5 funções administrativas: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Atualmente, a gente fala que a gente tem 4 funções, que é essas que a gente acabou de ver: planejar, organizar, liderar e controlar.
Então, esse prever aí já não tem muito mais, né? Já não está seguindo ele. Além do conhecimento técnico, o profissional da administração necessita possuir os 3 tipos de habilidades básicas para que possa executar o processo administrativo com eficácia. Quais são essas habilidades? Técnica, humana e conceitual. Então, eu montei aqui para vocês, ó, as habilidades básicas para o administrador. Habilidade técnica, como fazer? A parte dos processos. É o que a gente está aprendendo aqui, ó. A gente está aprendendo um técnico. Habilidade humana, relações interpessoais. Então, isso tem a ver muito com a nossa forma de tratar as outras pessoas, de trabalhar em equipe, em grupos, como que a gente se relaciona no humano. Habilidade conceitual, ideias, conceitos, abstrações. Poxa, eu tenho uma ideia, né? Eu tenho um conceito formado de como que eu vou desenvolver o meu serviço. Então, eu tenho essa habilidade conceitual, eu tive uma ideia, eu usei ela no meu planejamento, eu sigo um conceito porque eu li, eu estudei, lá na minha habilidade técnica eu soube também um pouco desse conceitual. Então, elas estão meio interligadas. Mas um bom administrador precisa ter essas 3 habilidades. Habilidade técnica se refere à utilização de conhecimentos, métodos, técnicas e equipamentos necessários para a realização de tarefas específicas baseadas na instrução, experiência e educação. Então, é o que a gente está fazendo agora, né? A gente está se capacitando de uma forma técnica. Habilidade humana. Trata-se da capacidade e do discernimento necessário para trabalhar com pessoas, compreender suas atitudes e motivações, comunicar-se e aplicar uma liderança eficaz. Então, essa parte humana é aquela que a gente falou e que, diga-se que é uma das mais importantes na área administrativa. A gente precisa ter boas pessoas junto com a gente, pessoas motivadas, né? Pessoas motivadas fazem um grande diferencial. Habilidade conceitual representa a habilidade de compreender as complexidades da organização, bem como o ajustamento do comportamento da pessoa a essa organização. Então, às vezes eu tenho uma pessoa bacana, ela tem uma boa índole, como a pessoa ela é legal, eu sei que é bom, mas junto à empresa eu preciso analisar se ela tem um bom comportamento, eu preciso entender se a forma dela ser, se a personalidade dela, se o perfil profissional dela se encaixa no que eu estou oferecendo, no que a minha empresa está oferecendo. Então, isso também faz parte dessa habilidade conceitual. Para administrar, é importante compreender e praticar essas habilidades. Verifique quais dessas habilidades e competências estão mais desenvolvidas em vocês. E aí, façam uma análise. O que está mais desenvolvido em vocês hoje? A habilidade técnica? A humana? Ou a conceitual? O que hoje vocês conseguem ver mais aguçado em vocês? Outros autores também tratam desse tema. Então, faça uma pesquisa sobre outras características desejáveis nos profissionais da administração. Então, ó, hoje eu falei de 2 para vocês, do Chia Benato e do Henry Fayol. Então, busquem outros profissionais de administração que tenham esses conceitos, essas teorias sobre o que um profissional da administração precisa. Certo? Ouçam essa frase. Ter conhecimento, habilidade para utilizá-lo, julgamento para aplicá-lo adequadamente e coragem para fazê-lo acontecer e produzir resultados na organização. Isso é quase tudo o que o administrador precisa. Tá vendo esse senhorzinho aí? Esse moço? Sim?
Boas? Yeah. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Sim. Quem que é esse senhorzinho bonitinho? Vocês sabem? Não conheço. Não Não. conheço? Não. Olha que frase bonita. Ter conhecimento, habilidade para utilizá-lo, julgamento para aplicá-lo adequadamente e coragem para fazê-lo acontecer e produzir resultado na organização. Isso é quase tudo que o administrador precisa. Quem vocês acham que é esse moço? E a Renata? Isso! Esse é Hidalberto Chiavenato. É sobre esse moço aí que eu quero que vocês façam mais uma pesquisa, que vocês busquem mais sobre ele, tá? Preparei uma lista de atividades lá e lá vocês vão perceber que vocês vão precisar buscar mais coisas sobre ele também. Isso, pessoal. Liguem os microfones, por favor, e me encham de perguntas, porque eu quero que vocês perguntem. Por vez, senão eu não consigo responder todo mundo, tá? A Nilce começa. E aí, É pessoal? muito curiosa, bastante perguntas para fazer. Quais as dúvidas? O que vocês entenderam por administrar? Professora, não entendi isso aqui, vamos voltar lá, vamos conversar de novo. A gente falou na aula passada sobre licitação, lembram? Eu falei para vocês que muitas empresas, muitas pessoas, às vezes agora, diante de um cenário de crise, elas se reinventam, né? Às vezes, muitas pessoas veem numa dificuldade uma grande oportunidade. Então, como a gente falou sobre isso na aula passada, eu achei que a gente deveria falar sobre administrar, sobre um ato de administrar, um conceito de administrar. Eu sempre digo para vocês que eu sei que todos vocês têm potencial para serem administradores, para serem donos de empresas de vocês. E muita coisa desse material que eu preparei hoje, como eu disse para vocês, a gente pode levar para a vida. Nossa vida precisa ter planejamento, a nossa vida precisa ter um controle. Tá dando errado, a gente precisa parar, refazer esse planejamento e principalmente a gente tem que ter um objetivo, né? Então, administrar também está ligado ao nosso dia a dia, a forma como a gente conduz a vida da gente. Então, diante disso, diante do cenário que a gente está vivendo, eu queria muito que vocês perguntassem. Ou foi tão bom que vocês não ficaram com dúvida de nada? Tá tudo certo. Ninguém vai me perguntar. Ou ficou tão confuso que vocês não sabem nem por onde começar a perguntar? E aí? É por aí mesmo. É por aí mesmo? Ficou tão confuso que não sei nem onde pergunta? É? É tantas perguntas que nem sei para onde começar. Então vamos começar, porque a gente tem muito tempo para tirar essas dúvidas e essas perguntas. Nilce, Fran, o Wesley que ia jantar já até desligou o microfone. Mas ele tá me ouvindo. Fala que Anice, Adriana. tem muito barulho, daí eu vou deixar desligado. Ah, tá. Brenda, Aline, Maria Eduarda, a Luana, a Márcia. Quem vai me falar? Quem vai perguntar? Ninguém? Só isso? Sem dúvidas? Posso passar a lista de atividades para vocês já, que tá tranquilo. Tem só 20 questões, tá? Básico. Nossa senhora, eu vou começar Só a perguntar isso? agora. E aí, tem pergunta para agora, então? Tipo assim, contabilidade, recursos humanos e administração, assim, eles podem se juntar, tudo é tudo separado.
É mesmo Então, estudo, sim? o que eu poderia te dizer de contabilidade, administração e recursos humanos? Contabilidade tem aquela parte mais específica ali de tributos, de parte fiscal mesmo, né? Então, a contabilidade ela tem um negócio mais exato. Como ela trabalha muito com números, a gente tem que dizer que contabilidade ela não é tão palpável, né? Não é tão flexível. Uma administração, uma contabilidade correta, ela é por números, ela não pode ser modificada. Então, ela realmente acontece. O RH, ela já é mais voltado só para essa parte, né, de pessoal, humano, mais direcionado, às vezes, ali aquele controle de pessoal tá cumprindo horário, ele tá chegando na hora certa, indo embora na hora certa, fez hora extra, não fez. Agora, a parte da administração, Sandro, ela pode envolver tudo isso, porque se eu não tiver uma boa administração, ela não vai estar ali cuidando dos resultados da contabilidade. Porque às vezes a minha contabilidade está apresentando que a gente tem um problema, que a gente está tendo mais despesa, só que a parte administrativa não está vendo isso, ela não está sabendo, como é que eu vou dizer, reorganizar, não está parando para fazer o controle, para ver aonde que precisa mudar alguma coisa. A mesma coisa para o lado de recursos humanos. Pode ter uma pessoa ali que não está desenvolvendo a função como deveria, ou que ela se encaixe melhor em outro setor, que ela tenha um perfil mais adequado para outra área, mas como uma parte administrativa eu também preciso estar mais ligado nisso, né? Então eu acho que sim, que a área administrativa ela consegue envolver tudo isso, tanto a parte contábil, tanto a parte de RH, tirando a parte técnica, tá? Como eu te falei, tipo, um administrador, por exemplo, ele não pode assinar por contador, porque a parte fiscal, a parte ali de números mesmo, precisa ser assinado por um contador, por alguém formado em contabilidade. Mas a parte de gerir, de controlar, o administrador pode sim fazer. Sim? Porque tem empresas assim que terceirizam serviço assim para tipo posto de combustível, muitos que terceirizam a parte administrativa, né? Sim. Contratação de funcionários, a papelada, né? Sim, sim. O que acontece? A nossa realidade hoje, eu ainda acho que é pouco para esse mercado. Mas existem muitas empresas hoje que têm oferecido esse serviço de terceirização do serviço administrativo. Por quê? Imagine que você é dono de uma empresa. Você sabe que você vai vender um material. Só que você não quer ter a preocupação de cuidar do lançamento de nota, você não tem tempo para controlar banco, por exemplo, para emitir boleto, para fazer cobrança, para ver se seu cliente te pagou, se ele está em atraso. Então, tudo isso você pode terceirizar e aí sim dizer que é um serviço administrativo, né? Olha, eu preciso contratar alguém. Então, você vai terceirizar para essa empresa, falar para ela, olha, eu preciso que contrate um profissional, o perfil é esse, ele vai desenvolver essas atividades, eu quero a pessoa aqui, daqui, sei lá, 15 dias, pronto para começar a trabalhar. Então, existe sim essa terceirização desses serviços administrativos. E contabilidade é algo que a gente já vê mais no nosso dia a dia, né? Porque uma empresa dificilmente acontece mais nas empresas grandes que tenha a contabilidade dentro da sua empresa. Normalmente o serviço de contabilidade ele é terceirizado. Mas eu posso dizer para vocês que uma contabilidade, quando eu tenho a minha empresa, mas eu não faço a contabilidade dela, eu mando para outra pessoa fazer, eu tenho um contador, é muito importante que a empresa tenha esse feeling, essa administração de cuidar o que esse contador tá fazendo, tá? Certo? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Dúvidas? Mais alguma pergunta?
O Sandro aproveitou para tirar. Sandro, só queria dizer que as perguntas que você fez não tem nenhuma parecida com as 20 questões que eu elaborei, tá? Então, não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Não, brincadeira. Não tem 20 questões, tá? Calma. Não sou assim, vocês me conhecem. Pessoal, mais alguma pergunta, dúvida? Aproveitem. Os microfones estão abertos para vocês. Estou à disposição. A Fran e a Nilce estão tão quietinhas que eu não sei nem se é elas que estão paradas ou se é só uma foto que elas Se travou? tá? Pra ficar esperando. Não é foto, prof. Ah, não é foto. Tá certo. É que as dúvidas vão aparecer na hora de responder o questionário. Entendi. Entendi. Meu WhatsApp está disponível para vocês também, tá? Mesmo que seja na hora que vocês forem responder as questões, eu estou disponível para tirar dúvidas. Eu só não vou dar a resposta, lógico, né? Eu só posso tirar a resposta errada e tirar as dúvidas que surgirem. Certo, pessoal? Sim. Certo. Tá. Eu vou agradecer vocês pela presença. Eu queria pedir para vocês não saírem agora. Eu quero só fazer uma chamadinha rápida aqui com os nomes que eu anotei para ver se eu anotei todo mundo, se está faltando alguém, tá? Então não saiam. Eu vou só encerrar a gravação. Quero agradecer a presença de vocês. É muito bom ver que tem rostinhos aqui que tiveram na aula passada também. Eu quero que todos venham, que estejamos cada dia com mais pessoas nessa sala. É uma forma da gente continuar fazendo essa troca, de não parar, né, da gente continuar trazendo conhecimento. E é isso. Não deixem de fazer as atividades, tá? É muito importante para fixação ou para surgir as dúvidas realmente nessa hora e aí a gente poder conversar de novo sobre isso. Então, muito obrigada. Boa noite. Eu vou só encerrar a gravação, mas não saiam para a gente fazer a chamadinha, tá? Então, semana que vem eu aviso de novo o dia que a gente vai estar marcando a nossa aula. Estou no grupo, estou no meu WhatsApp particular. Vocês têm qualquer coisa, vocês podem me chamar. Obrigada, boa noite e se cuidem, tá bom?